Igreja, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo Guardando o Coração, e hoje nós entraremos no tema autoexame e autoconfrontação. Esse tópico, irmãos, ele é importante porque no processo de guardar o coração é fundamental o autoconhecimento, e que eu não uso essa expressão no contexto que a nossa sociedade usa, mas é num contexto de você saber o que tem acontecido no seu coração. Então, esse processo de conhecer o que acontece no seu próprio coração é chamado de autoexame. É uma expressão que passou a ser utilizada dessa forma. Então, queridos, vamos hoje exatamente meditar nesse tópico acerca do autoexame. Aí começamos ele abrindo com a leitura de 2 Coríntios 13, 15, que diz: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Queridos, a prática do autoexame ele é de grande importância na nossa caminhada, irmãos. O crente que não faz o autoexame, né, que não pratica o autoexame, ele é como um piloto insensato que após vir de um voo e antes de levantar o voo novamente, não faz a devida checagem para certificar que as revisões foram feitas, que o avião não está com combustível para continuar a viagem. E é exatamente essa imagem, queridos, de um cristão que trilha a caminhada da vida cristã, mas não faz, ou trilha esse caminho sem o contínuo autoexame. O autoexame, irmãos, é especificamente requerido na ceia do Senhor. Paulo fala isso em 1 Coríntios 11, 28, que antes de você participar, cada um examine-se a si mesmo. Mas ele não está limitado apenas à ceia do Senhor. Ela deve ser uma prática comum e constante na vida do crente, e é exatamente esse o ponto que nós queremos argumentar hoje, irmãos, no tocante a guardar o coração. O autoexame, irmãos, ele é uma prática bíblica ordenada pela Escritura Sagrada e que na história da igreja foi muito valorizada pelo cristianismo reformado experimental, especificamente, né, no puritanismo, os puritanos. Então, no nosso estudo, a gente vai ver tanto alguns textos bíblicos quanto ver algumas falas de irmãos nossos no meio dos puritanos que levavam o autoexame a sério. E isso é altamente reconhecido no meio da história da igreja. Eles eram muito diligentes nessa prática e, nesse sentido, eles podem nos ensinar muitas coisas. Por exemplo, irmãos, o puritano Edmund Calamy, ele diz que as consequências de se omitir na meditação diária são muito sérias. Elas conduzirão ao endurecimento do coração. Irmãos, não fazer o autoexame, não praticar a constante olhar-se no espelho da palavra de Deus para descobrir como que uma disciplina espiritual contínua, para descobrir o que há em nós, levará, irmãos, ao endurecimento do coração. Não é à toa, irmãos, não é difícil encontrar pessoas que estão com o coração endurecidos, que na verdade foram relapsas no autoexame, na autoconfrontação, após saber o que está dentro do seu coração, mas na verdade foi dando razão ao seu coração, aos seus sentimentos, às suas demandas, e lá na frente o coração já estava endurecido. O autoexame, irmãos, ele pode ser chamado de autosuspeita. É uma atitude humilde do coração do crente que, suspeitando de si mesmo, inquire sua própria consciência acerca das suas motivações, desejos, ações e reações. Eu vou repetir esse conceito, irmãos, que eu elaborei para essa questão do autoexame. O autoexame é uma autosuspeita, uma atitude humilde do coração do crente, que, suspeitando de si mesmo, inquire a sua própria consciência acerca de suas motivações, desejos, ações e reações. E Thomas Watson, irmãos, numa obra sua chamada Ceia do Senhor, ele diz que o autoexame é um ato reflexivo, não simplesmente de refletir, mas um ato que se volta para si mesmo, né? É um ato reflexivo. É no poder do Espírito, irmãos, tendo a palavra como lâmpada em suas mãos, e em uma mão e espada na outra, perseguir o pecado em cada esconderijo escuro e sombrio do nosso coração. É isso que é o autoexame, irmãos. Você pega a palavra de Deus, ela como lâmpada em uma mão e como espada em uma outra mão, e a gente persegue o pecado em cada esconderijo e recôndito escuro do nosso coração, a fim de não permitir que sejamos surpreendidos por um inimigo interno. O autoexame é fundamental
no guardar o coração. Uma expressão bíblica, irmãos, para o autoexame é o sondar o coração. Diversas vezes essa expressão ela é repetida na Escritura Sagrada. E o puritano presbiteriano Stephen Charnock, ele diz o seguinte: o autoexame é uma perspectiva exata e completa de um homem em consideração minuciosa sobre a minha posição diante de Deus. A palavra é regra, é a lente pela qual nós vemos a vontade de Deus. E a consciência é o examinador, isto é, a lente pela qual vemos nossa vida e os movimentos do nosso coração, e que com a ajuda da palavra, tanto disseca quanto abre a alma para si. E percebe, irmãos, que essa doutrina do autoexame ela tem por fundamento tudo aquilo que nós já temos visto até aqui. Os movimentos do pecado no nosso coração, a suficiência da Escritura, o cuidado com o engano de Satanás. Tudo isso é para culminar nesse ponto prático, fundamental sobre guardar o coração. E daqui para frente nós vamos ver algumas questões práticas dos pecados e problemas específicos do nosso coração. Então esse estudo de hoje é exatamente uma dobradiça entre essas duas coisas. Pega toda essa base que nós vimos até aqui e aplica na prática do que nós vamos ver daqui em diante. É suspeitar do seu próprio coração, vendo os movimentos dele. Então, irmãos, nós vamos ver pelo menos 6 coisas hoje, rapidamente. A possibilidade e existência do autoexame, a necessidade, importância e os obstáculos dele, a ordenança e o fundamento para fazê-lo, os meios de executá-lo, os propósitos e algumas exortações finais. Então, primeiro, irmãos, o autoexame, a sua existência e a sua possibilidade. Uma das primeiras questões, irmãos, que nós devemos levantar, além do que o que é o autoexame, que a gente já procurou responder, mas é se o autoexame realmente existe. Se é realmente possível fazê-lo. Porque alguém pode perguntar assim, mas a Escritura não fala que o coração é enganoso em Jeremias 17? Quem pode conhecê-lo? Então, como é que pode existir uma prática do autoexame? No entanto, irmãos, apesar dessa pergunta parecer verdadeira, mas a Escritura ela mostra a existência e a possibilidade do autoexame, sim. Essa questão de Jeremias 17 nós vamos tratar no próximo ponto, porque ela é realmente importante. Mas o fato disso existir não anula a necessidade, a existência e a ordenança explícita na Escritura Sagrada para o autoexame. Primeiro, irmãos, em textos bíblicos nos quais nós encontramos o crente inquirindo a própria alma e a consciência acerca do seu estado, nos mostra a existência do autoexame. Davi, no Salmo 42, versículo 5, versículo 11, no Salmo 43, versículo 5, ele continuamente inquire a sua alma. Porque está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? No Salmo 13, 2, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? E aqui esse Salmo 13 especificamente é útil porque é um crente que está triste, rapidamente seria tratado por depressivo, mas ele inquire a sua alma. Qual o motivo da tua tristeza, ó minha alma? Veja, irmãos, ele pergunta a alma, ele questiona, ele inquire, ele quer saber o que há nela. É o autoexame. A segunda forma, irmãos, encontra-se exatamente no fato de existir a consciência. A Escritura nos diz, irmãos, que a consciência existe e é uma testemunha ao lado do Espírito Santo. Por exemplo, João 8:9, Romanos 2:15, Romanos 9:1, 2 Coríntios 1:12. A consciência ela tem o papel de testemunhar, de falar o que nós somos e qual é o nosso estado. Ela testemunha também, irmãos, quando ela é inquirida a respeito de alguma coisa da alma do homem. Portanto, irmãos, o autoexame não só existe, como é possível. Então vem a segunda questão, qual é a sua necessidade, importância e os seus obstáculos? O autoexame é necessário, ele é importante e é indispensável para uma vida espiritual saudável e frutífera. Agora, irmãos, a mesma razão que explica isso, a sua necessidade e a sua importância, também nos mostra o obstáculo para isso. Porque a necessidade e o grande obstáculo é a nossa natureza pecaminosa, corrompida e enganosa. Porque a nossa natureza do homem, embora regenerada, mas ainda com o pecado interior, porque o nosso coração, por causa disso, ainda é enganoso, que nós temos que fazer o autoexame. Mas veja, é o motivo, mas também é um grande obstáculo. Porque como é que eu vou fazer o autoexame de um coração que é enganoso? Ele vai me enganar. O pecado, irmãos, ainda presente nos crentes, torna o autoexame uma prática necessária. Tão logo, irmãos, o pecado deixar de existir, tão logo também o autoexame será desnecessário.
mas porque o pecado e a corrupção ainda atuam no crente, irmãos, o autoexame não é apenas necessário, ele é indispensável. Indispensável para a nossa atual situação e mortificação do pecado. A Escritura diz, irmãos, que o coração é enganoso sim, conforme nós vimos em Jeremias 17, 9. O pecado, conforme nós vemos em Romanos 11, 7, o apóstolo Paulo diz, nos engana. Aproveitando o mandamento, ele nos engana. A Escritura diz também, irmãos, que o homem acha que os seus caminhos são sempre justos, enganando-se a si mesmo. Provérbios 16, 12. A conclusão é, não deem crédito aos seus corações com tanta facilidade e confiadamente. Alerta Richard Baxter, irmãos, falando sobre o autoexame. Tudo isso nos mostra que nós não devemos dar crédito ao nosso coração. Portanto, por causa da natureza enganosa, a causa do autoexame e por causa da natureza enganosa, nós devemos fazer o autoexame. Ele é necessário. Agora, é também por causa disso, irmãos, que nós temos profunda dificuldade de fazer o autoexame. Essa é a razão, mas ao mesmo tempo nos traz o grande empecilho. Qual é a grande solução para esse problema, irmãos? Como que então eu tenho que fazer o autoexame? Confiando e recorrendo a Deus. O autoexame ele é um ato autorreflexivo, ele é um ato de autossuspeita, mas ele não é feito sozinho. Ele é feito com Deus. Por isso Davi, ele fala, Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Os pecados, irmãos, secretos, eles são motivo do autoexame também. E não apenas motivo, mas novamente aqui nós temos o ensino na Escritura Sagrada. O motivo, os pecados secretos são razão para o autoexame. E nesse versículo que nos fala isso, também nos fala como nós devemos fazer o autoexame. Clamando a Deus. Essa realidade, irmãos, do pecado secreto e do nosso coração enganoso nos mostra a necessidade do autoexame. A mesma verdade, irmãos, que fundamenta a necessidade, ela fundamenta o obstáculo. Pois se o coração é enganoso, como nós podemos fazer o autoexame? E é nesse contexto, então, irmãos, que brilha a maravilhosa ordenança e o fundamento do autoexame, como eu já adiantei, que é, nós não fazemos sozinhos. Aqui vem a terceira questão, irmãos. O autoexame, sua ordenança e seu fundamento. O autoexame, irmãos, não é uma prática religiosa inventada pelos homens. Ela é fundamentada, é uma ordenança do Senhor, e ela tem um fundamento que reside nele. A ordenança é claramente dita, irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja, só para vocês terem ideia, isso é falado em Lamentações 3:40, Provérbios 4:26 e outros textos de Provérbios, Ageu 1, 5 e 7, 1 Coríntios 11, 28, 2 Coríntios 13, 5, Gálatas 6, 4 e 5. Todos esses ordenanças explícitas nos levam à prática do autoexame. Só que essa ordenança, irmãos, né, que também está associada à vigilância, né, a estar atento, ela também não deve ser feita de uma forma independente. O autoexame, irmãos, é um dever necessário, pertence a todos da igreja e requer muita diligência nisso. Porém, irmãos, ele não é feito sozinho. Ele é fundamentado em outro. A primeira vez que o autoexame ele foi feito na prática, irmãos, ordenado, foi em Gênesis 3, 9 a 13, quando Deus questiona Adão o que ele havia feito. Deus deu a oportunidade a Adão para que ele confessasse seu pecado. E Deus fez isso levando Adão a um autoexame. Adão, o que foi que tu fizeste? Adão deveria se fazer a mesma pergunta. O que foi que eu fiz? E então responder. Depois o Senhor faz isso com Caim, na situação entre Caim e Abel. E o fundamento, irmão, do autoexame reside exatamente no ser de Deus, ou seja, na sua onisciência. Porque ele é o único que sonda completa e perfeitamente os corações, conforme diversos textos da Escritura Sagrada que aparecem aqui agora. Porque ele é isso, nós temos que confiar nele. Se Deus sonda o coração completa e perfeitamente, tendo a correta interpretação do estado desse coração, então somente Deus pode capacitar o homem a ter algum bom fruto em seu autoexame. Queridos, é importantíssimo isso na tratativa dessa doutrina, irmãos, dessa prática, porque isso é que nos dá o consolo. Nós acabamos de ver que nós somos fadados a querer nos auto-enganar,
a nós enganarmos a nós mesmos. Mas porque Deus é onisciente, nós primeiro temos que ser diligentes no autoexame, porque nós não vamos enganar a Deus. E se nós agirmos assim, nós vamos ser hipócritas, mas também saber que nele e por meio dele nós podemos fazer o autoexame. O autoexame sempre é feito em oração. Senhor, mostra o que há em meu coração. Queridos, nós somos tentados a isso, do pastor, presbítero, ao irmão que se converteu ontem na igreja, a nós não atentarmos para pecados que estão no nosso coração, reagirmos e acharmos que estamos reagindo corretamente, mas um autoexame nos levará a perceber o que está realmente no nosso coração. E esse movimento contínuo, irmãos, tem que ser feito na vida cristã. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou querendo isso? Só que eu não vou conseguir fazer sozinho. Então, Senhor, mostra o que há no meu coração, que a Tua palavra brilhe na escuridão do meu coração, mostrando o que eu realmente sou e por que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo isso. Queridos, se Deus sonda e conhece o coração de todos os crentes, o crente deveria ter maior cuidado em sondar a si mesmo para que não seja tido justamente por hipócrita diante de Deus. Pois uma das notáveis características de hipócrita, irmãos, é que ele não pratica o autoexame. E quando praticado, raramente praticado por um hipócrita, esse autoexame não conduz a Cristo. O que é que ele faz? Ele conduz não ao abandono do pecado, mas a maquiar o pecado. Ele maqueia o pecado. Então o verdadeiro autoexame, irmãos, ele procura a Deus por aquele que vai lhe conduzir no autoexame, para que o coração seja exposto diante de Deus, e Deus trate o nosso coração com a sua palavra. Então, irmãos, a última questão é os meios, ou melhor, a penúltima questão, são os meios para executá-lo. O primeiro meio, irmãos, é a oração, como nós já falamos. É o espírito de oração clamando ao Senhor para que Ele nos auxilie no autoexame. Uma oração do tipo: Senhor, sonda-me e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou ainda, isso aqui é o Salmo 139, 23 e 24. Salmo 26, 2. Examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha o meu coração. Ainda, irmãos, o conhecimento da Escritura Sagrada. O conhecimento da palavra, irmãos, é fundamental, porque é a lei do Senhor que revela a sua santidade, que contrasta o que realmente nós somos e o que há em nosso coração. Como o Salmo 19 diz, a lei do Senhor, ela é luz, ela traz luz aos olhos. Ela nos faz conhecer o que realmente somos e o que há em nossa alma, irmãos, qual é o nosso problema. Então, o conhecimento da palavra, contrastando o que nós somos, o que nós sentimos com a palavra, nos dá o conhecimento do que nós somos. Um falso conhecimento da palavra, ela é comparado com uma cegueira. Um falso ou uma falta de conhecimento da palavra é comparado à cegueira. Mas o conhecimento da palavra e o conhecimento verdadeiro é comparado ao verdadeiro conhecimento de quem Deus é e de que nós somos, irmãos. Ainda, queridos, a meditação feita por meio de perguntas a si mesmos. Constantemente, irmãos, nós inquirimos, como os salmistas que nós já vimos fizeram consigo mesmo. Então, perguntas do tipo: por que eu reagi assim contra meu esposo, a minha esposa, filho ou funcionário e patrão? O que está dominando meu coração ou dominou meu coração naquele momento? Por que eu sinto tanta necessidade de fazer tal coisa ou de ter tal coisa? Porque eu sempre trato os outros dessa forma? Porque eu sempre quero ser servido e nunca servir? Por que continuamente eu sou tentado a murmurar? Por que eu não quero resolver o problema entre mim e meu irmão em Cristo? Ou entre mim e meu cônjuge? Porque eu sempre fico chateado com tal situação? Irmãos, são perguntas que nós temos que nos fazer o tempo todo. O tempo todo, irmãos. Pergunta a si mesmo, como um médico pergunta a um paciente procurando, a partir dos sintomas, a verdadeira doença. A verdadeira doença. Thomas Watson disse, irmãos, frequentes indagações do pensamento fazem Deus e a consciência continuamente amigos. Procure resposta, irmãos, dessas perguntas, não procurando um réu fora de você, mas procurando o réu em você. O réu, irmãos,
nós mesmos, o autoexame ele quer procurar o que é em nós, não nos outros. Nós até podemos perceber outras coisas nos outros, mas não é um autoexame, só procuro me excusar, me absolver no tribunal da consciência, mas exatamente saber o que é que realmente o meu pecado levou àquela situação ou aquele tipo de sentimento, clamando ao Senhor para que Ele possa nos libertar. O crente, irmãos, os crentes devem criticar a si mesmos em vez de outros cristãos. Os crentes que primeiro criticam a si mesmos têm sempre menos desejo de pensar mal dos outros. Quem disse isso foi o puritano Thomas Brooks. O crente que primeiro critica a si mesmo, ele sempre vai ter menos desejo de pensar mal dos outros e procurar a razão para a sua situação nos outros. E mais, a alma humilhada não fica se defendendo e atenuando os seus pecados, mas ela avalia a si mesma do mesmo modo que outros possam justamente julgá-las, disse Richard Baxter em uma de suas obras. Queridos, então, é importante nós estarmos fazendo o autoexame o tempo todo. Um coração que não faz o autoexame é como um tanque de água que fica com a água parada, logo acumula lodo no fundo daquele tanque. Mas um coração que está o tempo todo fazendo autoexame, ele está revolvendo, o lodo ele ainda está ali, porque nós ainda temos o velho homem querendo atuar, o pecado interior, mas nós estamos ali revolvendo e tirando esse lodo para que ele não se acumule, para que ele não dê espaço para mosquitos, germes e outros tipos de coisas desgraçadas. Ainda, irmãos, no meio do autoexame é a comunhão dos santos. E aqui você pode falar, mas pastor, você não acabou de falar que o autoexame é um ato reflexivo, né? É uma autossuspeita. Por que a comunhão dos santos é importante nesse autoexame? Irmãos, pode parecer contrassenso, mas é no ambiente da comunhão dos santos que surgem ocasiões de autoexame. É no ambiente da comunhão dos santos, irmãos, que a gente fala besteira, que a gente faz coisas indevidas, que a gente reage. E quantas não são as vezes que essas situações, irmãos, nos levam a pensar, por que eu reagi assim? Por que eu falei isso? Isso nos leva a nos conhecer. Mas quando nós vivemos sem fazer isso, nós não conhecemos o nosso coração. Mas além disso, irmãos, e especificamente esse ponto aqui do meio é posto, porque é na contribuição dos outros para a nossa autorreflexão, nosso autoexame, que nós temos um grande benefício. Os outros irmãos, eles não fazem um autoexame em nós, obviamente, né? Autoexame é uma coisa que nós fazemos em nós mesmos, mas é na contribuição, mas o autoexame, a comunhão dos santos traz a contribuição dos santos em fornecer material para o seu autoexame. É naquilo que o irmão fala acerca de nós, fulano, você reagiu assim, fulano, você tá pensando assado, você está falando isso por causa disso. É claro que a pessoa pode não estar certa sempre, mas um crente piedoso ele tem que parar e considerar. Como Lewis Bailey, ele fala em suas obras A Prática da Piedade, se aquilo que o meu irmão está falando acerca de mim for verdadeiro, Deus está me abençoando, permitindo que eu veja um pecado em mim. Se for falso, se ele está me acusando de uma forma indevida, ou por motivações indevidas, ou de uma forma imprecisa, ele não percebeu corretamente a situação, Deus também está me abençoando, porque eu estou tendo a oportunidade de ser lembrado de um pecado que eu tenho que evitar. De uma forma ou de outra, eu estou sendo abençoado. E é claro que ao fazermos isso, irmãos, sermos nós aqueles que vão falar, nós precisamos ter muita piedade, humildade e certeza para que nós não coloquemos pesos indevidos em nossos irmãos. Mas esse material que os nossos irmãos nos dão sobre o que percebem em nós é um material útil para o autoexame, irmãos. Às vezes nós não percebemos um pecado, mas alguém percebe, como Jonathan Edwards, ele disse: embora as pessoas estejam cegas quanto às suas próprias faltas, facilmente descobrem os erros dos outros e consideram-se aptas o suficiente para falar delas. Algumas vezes as pessoas vivem de maneira que absolutamente não são adequadas, porém estão cegas para si mesmas. Não veem o seu próprio fracasso, embora os erros dos outros lhes sejam perfeitamente claros e evidentes. Elas mesmas não veem as suas falhas, quanto as dos outros não podem fechar os olhos ou evitar ver o que falharam. Ele fala isso aqui, irmãos, criticando esse tipo de postura, que não vê a si mesmo, mas sempre vê a dos outros. Mas essa observação dele nos é útil para nos mostrar que os outros podem ver coisas em nós e isso nos será útil. Agora, pecado é olharmos sempre os dos outros e muito pouco o nosso. Nós temos que olhar, irmãos, constantemente o nosso coração em autoexame. E Deus estabeleceu aqueles que têm a responsabilidade de supervisionar o rebanho
dele para afugentar o pecado. Por isso, irmãos, o autoexame, ele é beneficiado pela comunhão dos santos, sim. Ainda, irmãos, diários espirituais, uma quinta forma. Os diários espirituais, irmãos, era uma prática que os puritanos especialmente usavam, né, mas outros irmãos na história da igreja também, de registrar suas orações, reflexões e inquirir a sua alma em autoexame. E esses diários ajudavam a clarear os seus pensamentos e a sua análise. Por isso, os diários espirituais também são importantes. Agora, a última forma, irmãos, do autoexame, o último meio, é olhar para Cristo. E isso aqui é posto por último, irmãos, não é por menos importância, não, é por maior importância. Porque o autoexame tem por referência a palavra de Deus, a lei moral. Mas ao se comparar com a lei, irmãos, o crente, ele justa e devidamente é assolado pelo peso dos seus pecados que são ressaltados por essa lei. Por isso, irmãos, o autoexame deve ser praticado sempre olhando para Cristo, em quem o crente ele encontra o padrão, a força e o poder para obedecer e o consolo no meio do seu pecado, irmãos. Como Joel Bick disse, para cada vez que você olha para si mesmo, dê 10 olhadas para Cristo, pois só Cristo pode ser objeto da fé verdadeira. Se você contempla, irmãos, a si mesmo sem Cristo e o Espírito Consolador e Perscrutador, isso trará condenação certa a nós, irmãos. Nós nos sentiremos menos do que nada. Contudo, se você contempla a si mesmo em Cristo, por meio da palavra e do Espírito, isso poderá resultar em muita coisa boa, pois o autoexame pode nos assegurar de que nossa salvação está baseada no fundamento certo, que é Cristo. Por isso, irmãos, esse ponto é posto por último para que nós entendamos que olhar para Cristo é o meio mais efetivo do autoexame. É olhando para Ele que haverá um senso de dependência. É olhando para Ele que aí é a oração. É olhando para Ele que nós teremos o conhecimento da palavra. E a realidade da comunhão dos santos que nos faz um com Ele. É Ele que nos habilita para isso, irmãos. Que o nosso propósito, então, irmãos, do autoexame seja não simplesmente chorar pelos nossos pecados, mas dar um passo além. Não é simplesmente ver que nós somos pecadores, mas é exatamente que esse autoexame constante e diligente nos conduza a Cristo, a buscar cada vez mais Cristo. Que o autoexame, irmãos, não nos leve a desanimar na caminhada cristã, mas ao percebermos o que nós somos, o que tem dentro de nós, corrermos mais ainda buscando a Cristo por força, santificação e vitória sobre o nosso pecado, irmãos. E isso nos levará a guardar o nosso coração. A finalidade do autoexame é chorar pelos nossos pecados para que Cristo os console. Então buscar a Cristo mais ardentemente para que Ele nos livre de nossas corrupções. Queridos, que seja a nossa diligência, o autoexame em um espírito humilde e dependente do Senhor, para guardarmos o nosso coração e termos proveito na nossa caminhada com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos.